Outra. O Assis, ele pergunta, ele gostaria que o senhor comentasse alguma coisa também sobre o batismo da igreja mórmon, se é válido. Olha, o mormonismo é um grupo que não tem as doutrinas, como é que eu digo? O mormonismo é um grupo pseudo-cristão, não é verdadeiramente cristão. Porque tem muitas doutrinas mormons que estão em contrariedade com a palavra de Deus. Tá? Então eu poderia enumerar várias coisas aqui. Por exemplo, o mormonismo é uma religião politeísta. Crê na existência de muitos deuses. Aí já quebra, né? Já quebra. Por exemplo, tem apóstolo Mormon que ensinou que existem mais deuses do que a areia que está na praia do mar. Né? Então, e que nós podemos ser deuses também. Né? Aliás, é uma máxima no mormonismo, é como o homem é, Deus já foi, e como Deus é, o homem poderá vir a ser. Né? A Bíblia não afirma isso, né? Que nós não seremos Deus. Por quê? Porque existe um só Deus. Pastor, e vale lembrar que o mormonismo, ele crê no batismo como ritual. Nós cremos como uma ordenança. E esse não é o ponto ainda mais cruciante, tem mais coisas ainda. Por exemplo, apóstolos mormons já ensinaram que Jesus foi casado, né? Jesus foi casado, que o Pai Celestial, ele tomou forma humana e fez sexo com a Virgem Maria para gerar Jesus Cristo, né? Isso é um absurdo, né? Então o mormonismo tem várias doutrinas que contrariam a palavra de Deus. O mormonismo também prega o batismo pelos mortos, né? Com base em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29, né? No resumo, está indo totalmente contra a palavra de Deus. Já não tem mais o que fazer. Né? E aí, eles dizem o seguinte, eles pegam 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29, eu vou ler, né? Porque vai me dar mais segurança se eu ler. E no único versículo da Bíblia em que fala de batismo pelos mortos. Então, eu vou abrir lá agora, 1 Coríntios, capítulo 15. Já estou chegando lá. E estou bem perto. E diz assim: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Este é o único versículo na Bíblia que fala de batismo pelos mortos, e com base neste versículo, os mormons batizam pelos mortos. Aliás, essa é uma das razões porque muitas pessoas se tornam mormons, como já me falaram, né? Eu queria fazer algo pelo meu avô, eu queria fazer algo pela minha mãe, eu queria fazer algo pelo meu pai. Por isso eu entrei para o mormonismo, para me batizar no lugar deles, né? Ora, quando você tem um texto na Bíblia que ele é controverso, controvertido, ou ele é um texto que exige um exame mais cuidadoso, então você precisa analisar o seu contexto. O seu contexto. O que está em volta daquele texto? O que está em volta do versículo 29 do capítulo 15 de 1 Coríntios? O assunto é a ressurreição. É a ressurreição. Se você pegar desde o primeiro versículo, Paulo está defendendo a ressurreição. E ele fala da ressurreição de Cristo, que ele foi visto por Cefas, por Pedro, depois por mim, por último por mim, porque ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez. E depois Paulo fala da nossa própria ressurreição. Então o assunto é ressurreição. O assunto não é batismo pelos mortos. Quando chega no versículo 29, Paulo usa uma prática pagã para reforçar o seu argumento. Irmãos, até os pagãos, eles batizam pelos mortos, esperando na ressurreição, porque eles creem na ressurreição. Tá? Então Paulo usa essa prática. Não era a prática de Paulo e nem da igreja primitiva batizar pelos mortos, porque se você olhar no versículo 29 que eu acabei de ler, o versículo está na terceira do plural e não na primeira do plural. Então, vamos olhar o versículo? Tá? Se fosse prática da igreja primitiva ou do apóstolo Paulo batizar pelos mortos, o versículo tinha que ser lido assim: de outra maneira, que faremos nós, os que batizamos pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que batizamos nós então pelos mortos? Mas Paulo não coloca na primeira do plural, ele coloca na terceira. Eles fazem isso. Agora veja o versículo 30. Aí sim Paulo usa a primeira do plural, tá? Porque aí já não fala mais de batismo pelos mortos, mas de sofrer por causa do evangelho, tá?
Olha aí. Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Ah, sim, em perigo nós estamos. Por causa da ressurreição, nós estamos em perigo. Perseguidos. Corremos risco. Por causa da ressurreição. Agora, os pagãos, por causa da ressurreição, batizam pelos mortos. Então, essa é a grande diferença aqui. Então, o mormonismo tem várias práticas. O mormonismo, desde do seu início, ele foi um grupo racista, uma seita racista. O próprio Brigham Young, que foi o sucessor de José Smith, o segundo profeta e presidente da igreja, ele falou muito isso, que toda pessoa que se casasse com um negro teria que ser morto na hora. E por mais de 150 anos, os negros em todo o mundo não podiam fazer parte do sacerdócio na igreja mórmon. Eles eram banidos. E na igreja mórmon tem 2 sacerdócios: o sacerdócio arônico e o de Melquisedeque. E eles não podiam, por quê? Porque por causa do sangue africano. Porque eles acreditavam que a pele negra é a maldição que caiu sobre Caim, né? Ou sobre Cã, ou Cão, lá filho de Noé. Então eles carregaram isso ao longo do tempo. Isso foi mudado a partir de 1978. A igreja mudou, por quê? Por causa de pressões que a igreja vinha sofrendo na África, aqui no Brasil, porque os mormons, quando eles foram inaugurar o primeiro templo deles aqui no Brasil, que fica aqui na Avenida Francisco Morato, aqui no bairro de Pinheiros, Butantã. Francisco Morato, o primeiro templo mormon no Brasil. Então a igreja mórmon aqui no Brasil entrou em contato com o presidente da igreja lá nos Estados Unidos. Naquela época era o Spencer W. Kimball, e disseram para ele: profeta, nós temos um problema no Brasil. A maioria dos irmãos que ajudou a construir o templo é negra, etnia. É de etnia negra, Então, como é que nós vamos deixar essa turma do lado, de fora? Porque eu me lembro que eu tenho tudo documentado. Naquela época tinha um professor da PUC que era negro, e ele então não podia assumir o sacerdócio, nenhum sacerdócio na igreja mórmon. E ele ficava ao lado de um garoto que, por ser branco, podia assumir o sacerdócio, mas um professor, um doutor, não podia por causa da sua etnia. Aí eu me lembro que o presidente veio aqui para o Brasil, conversou, marcou até uma audiência com o Geisel, o Ernesto Geisel, que era o presidente militar daquela época, E ele volta para a América do Norte com uma carga muito grande sobre os ombros. O que eu vou fazer agora? Então, quando ele volta lá para Salt Lake, a cidade do Lago Salgado, capital de Utah, ele consulta o quórum dos 12 apóstolos, que é o segundo lance, nível de liderança na igreja. A igreja mórmon tem a primeira presidência, que é o profeta com dois conselheiros, e abaixo tem o quórum dos 12 apóstolos. E abaixo do quórum dos 12 tem o quórum dos 70. Então ele chamou cada apóstolo um por um e foi perguntando: olha, nós estamos vivendo isso, nós vamos ter que mudar essa regra, você concorda? Quando ele pegou o sim de todos, ele então reuniu todos numa sala e ele então disse: Deus está enviando uma nova revelação, O Senhor está enviando, o Pai Celestial está enviando uma nova revelação, e nós vamos mudar então agora nós vamos tirar essa proibição para a etnia negra de participar, para os negros participarem do sacerdócio. E aí eu coloco aqui para vocês o seguinte: como é que funciona a revelação no mormonismo? Ela funciona da seguinte forma: é uma simples fórmula de aritmética. Pressão de fora mais aceitação de dentro é igual a revelação. Foi a mesma coisa com a doutrina da poligamia. A igreja mórmon, ela sempre praticou poligamia lá no seu início. O José Smith Jr., por exemplo, o fundador dos mormons, teve 82 esposas. 82 esposas. E o sucessor dele, Brigham Young, teve 27 esposas.
E até hoje no mundo, apesar do mormonismo ter banido a poligamia, ainda tem mormons que praticam a poligamia, fiéis aos ensinos dos primeiros profetas. Os primeiros, né? Mas naquela época, né, no século XIX, no fim do século XIX, o governo americano, ele pressionou a igreja mórmon para acabar com a poligamia. Tá? Se vocês não acabarem com essa questão da poligamia, porque estava gerando uma inquietação social, né? Então nós vamos deportar vocês para o México e confiscar os bens da igreja. A igreja então emitiu um documento chamado O Manifesto, onde passava a proibir a poligamia, né? Então, mais uma vez, a fórmula matemática, a aritmética funcionou. Necessidade financeira. Não, pressão de fora mais aceitação de dentro é igual a revelação. Essa matemática, ela é boa, né? É boa pra ele. Não, claro, uma coisa simples, né? Pressão de fora mais aceitação de dentro. Imagine você ter que mudar uma doutrina por pressão. Por exemplo, a Bíblia Sagrada, ela condena o casamento gay. A Bíblia Sagrada condena. A Bíblia nunca vai aceitar. Podem fazer leis na ONU, podem fazer leis na Organização Mundial de Saúde, pode o Congresso brasileiro, o Congresso americano, o Partido Democrata na América do Norte, pode quem quiser, eles não vão mudar, não vão conseguir dobrar Deus, né? Eles dobram pastores picaretas, pastores liberais, que não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus. Eu diria até pastores perdidos, sim, né? Que eles não estão preocupados nem com a própria salvação. Eles estão preocupados com o social, com o político, né? Não estão preocupados com a verdade da palavra de Deus. Exatamente. Né? Então eles não vão conseguir dobrar, tá? E essa é a minha convicção. A minha convicção, ela vem da Bíblia, ela vem da palavra de Deus. A palavra de Deus condena, como é que eu vou endossar? Positivo. A palavra de Deus endossa alguma coisa, como é que eu vou condenar? Sim. Eu não tenho como. Eu tenho que alinhar o meu pensamento, minha atitude, meu comportamento, a minha vida. Tudo tem que estar subjugado à palavra de Deus, né? Nós não somos senhores da palavra, nós somos servos da palavra, né? Usando aí a expressão que eu ouvi do professor Hermes Steinmeier, né? Nós somos servos e não senhores da palavra, né? Então é a Bíblia que manda em nós não mandamos na Bíblia. Amém. Né? A Bíblia que muda a gente, nós não mudamos a Bíblia. Amém. A Bíblia sobreviveu, né? Desde tantos anos, quantos séculos sendo pressionadas, né? Então essa matemática não funciona com a Bíblia. Não. Pressão de fora e concordância de dentro, isso não funciona. O que está na Bíblia é isso. Você viu se Moisés, ele mudou a lei por causa do faraó? Exatamente. Ele mudou de opinião por causa de faraó? Não mudou. Você viu se Daniel lá na corte, na Babilônia? Ninguém mudou o discurso, né? Mudou o discurso por causa do Daniel na Cova dos Leões? Não mudou. Glória a Deus, é isso. Você viu se João Batista mudou o discurso por causa das ameaças de Herodes ou da Herodias? Não, eu prefiro morrer. Você viu se Estevão mudou o seu discurso por causa das pressões que ele sofreu no Sinédrio? Ele não mudou. Jesus no deserto? Não, em tudo. Jesus não mudou nada. Glória a Deus. E a palavra de Aleluia. Deus é eterna, ela é perfeita. Aleluia. Ela permanece para sempre. Glórias a Deus. E nós temos que estar submissos a essa palavra. Glórias a Deus. É isso que nos importa. Bom, glória a Deus. Então acho que respondemos. Glória a Deus. Pastor,